Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos então resolver um exercício sobre reação química conhecida. Então nós vamos aplicar o que nós vimos na última aula de como tratar a equação da conservação da espécie química e as condições de contorno num caso de reação química. Então não necessariamente nós vamos precisar encontrar o perfil de concentração, mas nós vamos apenas obter um modelo diferencial num caso de reação química. Então, esse exercício que eu proponho para vocês, ele é de um tipo de exercício que a gente fica com bastante medo de resolver, porque ele tem um enunciado super longo. Ele é um caso prático, tá? Que acontece mesmo, é um caso real, mas ele é muito simples de ser resolvido, tá? O que nós precisamos fazer aqui de forma adequada é interpretar o que está acontecendo no problema. Então vamos lá. Tecidos vivos requerem oxigênio para sobreviver. O transporte de massa do oxigênio para o tecido é uma consideração importante no projeto. Um sistema potencial está esquematicamente ilustrado na figura. Nós já vamos ver no próximo slide. Tubos finos são arrumados longitudinalmente em uma disposição triangular através de um feixe de tecidos. Os tubos servem como uma armação para suportar a matriz do tecido vivo, bem como para fornecer oxigênio e nutrientes para o mesmo. Vamos focar em um único tubo que entrega oxigênio com tecido contornando, conforme ilustrado na figura. Então, aqui nós temos uma figura, então aqui é o feixe de tecidos, né? Em que os tubos são colocados aqui no meio do tecido. Então, nesta figura aqui, na seção transversal, a gente consegue ver os tubos, certo? Que são colocados dentro desse meio cinza aqui, que é o próprio tecido. Então, nós vamos estudar um único tubo desse aqui. Então, aqui dentro do tubo vai escoar oxigênio 100%, né? Então, oxigênio puro, o gás oxigênio. Então, o tecido, para sobreviver, ele precisa desse oxigênio. Então, esse oxigênio vai sair do tubo, vai ser transferido para esse tecido. E o que acontece? Esse tecido vai metabolizar o oxigênio para sua sobrevivência. Então, ou seja, vai acontecer uma reação, uma cinética, que nós já vamos ver que ele vai dizer, uma cinética bioquímica, para que esse tecido se mantenha vivo, metabolizando. Então, eu vou ter conversão desse oxigênio. Por isso, eu tenho uma reação química no meio, no tecido. Tá? Obviamente, nós vamos considerar esse tecido como um meio homogêneo. Então, olhando para um único tubo aqui, ele coloca a direção do fluxo do oxigênio. Então, vamos chamar o oxigênio de nossa espécie química A. Então, observe a direção do fluxo. O fluxo acontece na direção radial, na direção crescente do raio, né? Então, nós temos o nosso raio 1, que é aqui na superfície do tubo, onde escoa o oxigênio. E o nosso R2, nós vamos considerar aqui uma distância em que a gente pode considerar que é onde o oxigênio que saiu desse tubo, ele é consumido. Então, aqui cessa o fluxo de oxigênio nessa superfície. Por isso que desse ADR vai ser igual a zero. Porque daí, pessoal, eu já estou no outro limite, onde o próximo tubo também vai transferir oxigênio na direção radial. Então, também vai ter transporte. Então, eu chego num limite aqui em que o fluxo cessa, certo? No tecido. Continuando o enunciado. O gás oxigênio puro escoa pelo tubo. A parede do tubo é extremamente permeável ao oxigênio e a pressão parcial do oxigênio através da parede porosa do tubo pode ser considerada igual à pressão parcial do oxigênio dentro do tubo. O oxigênio é considerado ligeiramente solúvel. Isso vai ser bastante importante
para a gente. Então, ó, o oxigênio é ligeiramente solúvel dentro desse tecido, certo? Essa é uma informação que a gente vai usar e vai ser bastante importante. Então, ele não tem uma solubilidade alta no tecido, ele é apenas ligeiramente solúvel. Que é quase totalmente constituído de água, ou seja, o tecido. A concentração de oxigênio dissolvido em R igual a 1, ou seja, lá na superfície do tubo de oxigênio, é CaS, Ca na superfície, igual a PA por H, em que H é a constante da lei de Henry para a solubilização do oxigênio no tecido vivo na temperatura do processo, e PA é a pressão parcial do oxigênio no tubo. O oxigênio dissolvido difunde-se pelo tecido, sendo consumido metabolicamente, aquilo que a gente já conversou. O consumo metabólico de oxigênio é descrito pela equação cinética da taxa na seguinte forma. Então, RA 3' é igual a menos RA máximo vezes CA, dividido por Ka mais Ca. Essa é uma reação que vocês já conhecem lá da engenharia bioquímica, que é uma cinética de Michaelis-Menten, certo? Então, ele descreve qual é a cinética pelo qual o oxigênio está sendo metabolizado no tecido. Essa importante equação de taxa, então, ainda estamos no enunciado, pessoal, não se assustem. Então, essa importante equação de taxa para sistemas biológicos, denominada equação de Michaelis-Menten, é decorrente das interações complexas do substrato reacional, espécie A, com enzimas que catalisam a conversão de A em produtos. O A, a espécie química A, é o nosso oxigênio. Todavia, essa simples equação descreve adequadamente a cinética de reação de muitos processos biológicos. Nessa relação, Ka, expressa em unidade de concentração, é a constante de ligação entre o substrato e as enzimas de interesse. O Ra máximo é a máxima taxa possível de reação a partir do instante que a reação biologicamente mediada se torne saturada com o substrato. Então, existem dois casos limites. O primeiro, quando Ka é muito menor que Ca, o que ocorre nos casos de elevadas concentrações de substrato ou para substratos com alta afinidade às enzimas de interesse. Vamos fazer uma pausa aqui. Pessoal, será que isso é o que acontece no nosso problema? Então, o Ka vai ser maior que Ca quando o substrato apresenta alta afinidade ou elevadas concentrações de substrato. Substrato é a nossa espécie química A. Bom, lá no slide anterior, nós lemos que o oxigênio ele é ligeiramente solúvel no tecido, certo? Então, se ele é ligeiramente solúvel, ele não vai ter elevadas concentrações no tecido. O Ca vai ser muito pequeno, né? E, portanto, a fração molar do A vai ser muito pequena. Então, esse primeiro caso não representa o que ele disse até agora. Então, vamos continuar ali. Então, nesse primeiro caso, o que ia acontecer? A reação não depende de Ca, de modo que o Ra 3', vamos colocar aqui, é igual ao Ra máximo. Ou seja, pessoal, a cinética de reação é de ordem 0 com relação a Ca. Porém, isso não está representando o que ele falou no início do problema. No segundo caso limite, Ka é muito maior que Ca, de modo que a reação é de primeira ordem em relação a Ca. Bom, pessoal, isso faz mais sentido. Se Ca é muito, muito pequeno, porque o oxigênio é ligeiramente solúvel no tecido, então possivelmente Ka vai ser muito maior que Ca. Então, isso aqui, pessoal, representa o que ele falou no início do problema,
certo? Então, nós vamos considerar isso. Então, olha só, ele diz que nesse caso, aquela cinética de Michaelis-Menten vai se aproximar de uma cinética de primeira ordem com relação a CA. Então, nós vamos ter que ver como fazer isso funcionar, transformar Michaelis-Menten numa reação de cinética de primeira ordem com relação a CA, certo? Vamos continuar. Um parâmetro-chave no processo do feixe de tecidos engenheirados é o espaçamento entre os tubos. Se esse espaçamento for muito grande, a concentração de oxigênio dissolvido irá quase a zero, levando o tecido à inanição, à morte do tecido. Então, aquele espaçamento entre os tubos, ele não pode ser muito grande de forma que o oxigênio não consiga se difundir até uma parte do tecido aqui, porque senão esse tecido morre. Então, essa distância entre os tubos, ela tem que ser bem projetada. Por esse motivo, é importante conhecer o perfil radial de concentração Ca de oxigênio dissolvido. Desenvolva, finalmente ele pede alguma coisa no exercício. Até agora foi informação. O que ele pede? Desenvolva um modelo diferencial para prever Ca, função do raio. Então, pessoal, ele não pediu exatamente o perfil de concentração, mas sim o modelo diferencial que descreve Ca, função do raio. Certo? Então, nós não vamos ter que resolver a derivada. Nós vamos apenas simplificar as equações para prever o modelo diferencial. Muito bem. Então, agora, vamos partir para a solução desse problema. Pessoal, então, a primeira etapa para a gente resolver um problema desses é descrever todas as hipóteses que a gente encontrou disponível na leitura do problema, tá? Então, vamos colocar aqui as nossas hipóteses. Bom, primeira hipótese, pessoal, como nós estamos considerando os cilindros, né, o fluxo na direção radial, então, eu vou ter que considerar o meu sistema de coordenadas cilíndricas. Eu vou pegar a minha equação da conservação da espécie química em coordenadas cilíndricas. Pessoal, podemos considerar que nós já atingimos o estado estacionário, tá? Então, nós não vamos ter, isso implica o quê? Que nós não temos variação de Ca com relação ao tempo, dCA dt é igual a zero. O fluxo, nós vimos que o fluxo ele é unidirecional, né? Ele estava escrito ali no desenho, né? Então, em R, eu tenho NAR. Vamos considerar que ele só acontece nessa direção. Vamos desprezar o fluxo nas outras direções, até porque não faz sentido, né? A gente ter fluxo nas outras direções. As propriedades físicas, pessoal, vamos considerar que elas são constantes, tá? Por que isso, pessoal? Para que a gente possa considerar que a nossa difusividade mássica seja também constante. O que mais que nós podemos considerar aqui? Nós temos duas espécies químicas importantes para esse problema, né, pessoal? Duas espécies. Uma é o oxigênio, que é o nosso substrato, que nós vamos chamar de A, e o tecido, que é o meio, que nós vamos chamar de B. Esse B, pessoal, o nosso tecido, ele está em repouso, certo? Então, o que eu posso dizer sobre o fluxo de B? Ele é igual a zero. Ele não vai estar escoando, não tem sentido. Então, o fluxo de B é igual a zero, porque ele está em repouso. E lembra, fluxo de B é igual a concentração de B vezes a velocidade de B. Se ele está em repouso, a velocidade de B é igual a zero, portanto, o fluxo de B também vai ser igual a zero. Pessoal, vejam bem, por que até agora eu escrevi aqui
o meu problema em termos de concentração molar. Porque o próprio problema descreve a concentração molar de A na superfície pela relação pressão parcial pela constante de Henry. Então, ele já começa o problema dando as minhas condições de contorno em termos de CA. Então, nós vamos resolver tudo em termos molares, tá? Pessoal, então, nós observamos que tem uma cinética acontecendo. E essa cinética representa uma reação química. Então, o meu sistema, o meu problema tem reação química. Qual é o tipo de reação química que acontece? É uma reação química que acontece na superfície ou é uma reação química que acontece em todo o meu domínio de cálculo? Então, percebam que o nosso domínio de cálculo ele vai do raio 1 até o raio 2, certo? Esse é o domínio. Então, essa reação química acontece só lá na superfície, no R1, ou ele acontece nesse domínio entre R1 e R2? Pessoal, se é uma reação no meio homogêneo, que a gente considerou o tecido como meio homogêneo, certo? Vou até escrever aqui. Tecido homogêneo, certo? E o tecido, pessoal, não é só o tecido da superfície do cilindro que precisa ser metabolizado para manter o tecido vivo. É todo o tecido que está entre R1 e R2. Ou seja, então, é uma reação que acontece em todo o domínio de cálculo, certo? Nessa única fase. Então, nós temos uma fase homogênea, que é o tecido, e a reação acontece nessa única fase toda. Ou seja, pessoal, eu tenho uma reação química homogênea acontecendo e não heterogênea, porque não acontece só na superfície. Então, nesse caso, o meu RA 3 linhas, ele vai ser diferente de zero. Eu vou ter que descrever ele na equação da conservação, certo? Pessoal, então, avaliando ali a cinética da reação química, nós tínhamos dois intervalos para avaliar, né? Quando o Ka era muito menor que o Ca, isso acontecia quando a concentração da espécie química era extremamente elevada no meio, ou o Ka era muito menor que o Ca, quando o Ca é muito pequeno, ou ele é ligeiramente solúvel. Então, o caso 2 representa melhor o que nós lemos no enunciado do problema. Então, vamos considerar aqui, escrever aqui nas nossas hipóteses, que o que está acontecendo no nosso problema é que o Ka vai ser muito maior que o Ca. Isso porque, vamos colocar uma última hipótese aqui, o oxigênio é ligeiramente solúvel no tecido, certo? Então, pessoal, essas hipóteses aqui que a gente fez descreve bem o problema e vai nos ajudar a simplificar a equação da conservação. Então, a próxima etapa é nós olharmos a nossa tabelinha de equações e pegar, então, a equação da conservação em coordenadas cilíndricas e começar a simplificar. Pessoal, então pegando lá a nossa equaçãozinha em coordenadas, então pela hipótese 1, em coordenadas cilíndricas, eu vou escrever ela aqui, então ninguém precisa decorar essa equação vai estar disponível para vocês nos 3 sistemas coordenados, né? Então, ninguém vai precisar decorar a equação. Então, só vou copiar ela aqui, né?
Então, mais a variação do fluxo em Z dz igual ao RA 3 linhas. Beleza? Tá aí a equação. Então, essa é a equação que nós queremos simplificar, certo? Pessoal, pela hipótese 2, nós consideramos que o estado é estacionário. Então, eu não tenho variação de CA com o tempo. Então, o primeiro termo eu posso cancelar. Pessoal, eu tenho variação do fluxo de A, que o A é o oxigênio. Ah, vamos colocar aqui, A é o oxigênio e o B é o tecido, para a gente não esquecer. Eu tenho fluxo na direção radial, tenho fluxo na direção radial. O fluxo, a gente escreveu na hipótese 3 que o fluxo é unidirecional em R. Então, esse segundo termo vai ser mantido. Então, se o fluxo é unidirecional em R, então eu não tenho variação de fluxo com θ, pela hipótese 3, e não tenho variação de fluxo com Z pela mesma hipótese, hipótese 3, certo? Pessoal, nós temos reação química, né? Pela hipótese de reação que a gente considerou, e a gente considerou reação química homogênea. Então, esse RA 3 linhas é diferente de zero. Então, ele também fica mantido aí na equação. Nós vamos ter que representar esse RA 3 linhas por uma cinética. Então, vamos escrever aqui o que sobrou da nossa equação da conservação. Então, 1 sobre R, D, dr, de R, NaR, igual a RA 3 linhas, certo? Vamos chamar esta equação de 1, vamos deixá-la guardadinha aí por enquanto, e a gente já vai precisar retomar. Pessoal, agora para a gente continuar descrevendo o nosso modelo diferencial, o que nós precisamos descrever aqui? Fluxo e o RA 3 linhas, certo? Vamos começar pelo RA 3 linhas, pessoal. Então, o problema nos disse que a cinética, o RA 3 linhas, é descrita por uma cinética de Michaelis-Menten, que é menos RA máximo vezes CA, dividido por Ka mais Ca. No caso 2, pessoal, que a gente considerou na nossa hipótese 8, então, por H8, nós vimos que Ka é muito maior que Ca. Então, nesse denominador aqui, pessoal, se eu olhar para esse denominador, Ka mais Ca vai ser aproximadamente a mesma coisa, vai ser o próprio Ka. Certo? Concordam? Porque o Ca é muito, muito menor que o Ka. Então, eu posso escrever que o meu RA 3 linhas vai ser menos o RA máximo vezes o Ca dividido por Ka. Pessoal, o nosso problema sugeriu que quando isso acontece, nós podemos aproximar a cinética de Michaelis-Menten por uma cinética de primeira ordem. Ou seja, pessoal, nós podemos pegar esse RA máximo aqui, dividido por Ka, e chamá-lo de uma cinética de primeira ordem, K1. Então, portanto, eu posso escrever o meu RA 3 linhas como sendo menos uma cinética de primeira ordem, K1, vezes o Ca que sobrou lá, certo? Então, isso aplicando as hipóteses que ele mesmo nos apresentou no enunciado. Então, posso vir aqui na equação 1 e substituir o meu RA, 3 linhas, por menos K1Ca, certo? Então, até aqui, o RA, 3 linhas, nós já descrevemos. O que falta? Falta o fluxo. Muito bem, pessoal. Então, vamos pegar a equação do fluxo e vamos avaliar o que a gente pode simplificar e como a gente pode descrever o fluxo.
Então, essa equação também estará lá em formulário do fluxo, a equação geral, né? Fluxo difusivo mais o convectivo, que eu vou escrever dessa forma. Até N espécies, né? Então, essa é a equação do fluxo que nós temos que simplificar. Bom, então, primeira coisa, a gente já sabe que o fluxo é unidirecional pela hipótese 3, então nós podemos escrever NaR. Nós temos duas espécies químicas pela hipótese 7, se eu não me engano, não, pela hipótese 6, né? Então, nossa difusividade nós podemos escrever DAB. O gradiente de CA, pessoal, pela hipótese de fluxo unidirecional, eu posso abrir esse gradiente de CA apenas na direção radial. Então, dCA, dR, mais. Então, vamos avaliar os fluxos totais, pessoal. Eu tenho duas espécies químicas, certo, pessoal? Pela hipótese 6. Então, eu vou ter só Na mais Nb, certo? O que nós dissemos com relação ao tecido, pessoal? Que o tecido está em repouso, que a velocidade do tecido é zero. Então, portanto, o fluxo de B é zero. Então, o fluxo de B vai ser zero pela hipótese 5. Então, o que vai sobrar aqui? YA vezes NA. Pessoal, nós observamos que a concentração do oxigênio vai ser muito baixa no tecido, certo? Porque a nossa hipótese 9, então, H9, nós dissemos que o oxigênio é ligeiramente solúvel. Então, o meu YA, ele é concentração de A pela concentração da mistura. Se a concentração de A é muito pequena, o meu YA vai tender a zero, certo? Ou seja, pessoal, pela hipótese 9, esse termo aqui, com relação à convecção, esse segundo termo da minha equação do fluxo, vai ser muito próximo de zero. Então, a difusão vai ser muito mais importante do que a convecção nesse problema. Então, eu posso escrever que o meu fluxo na direção radial vai ser descrito por menos DAB, dCA, dR, certo? Vamos chamar essa equação de 2, né? Muito bem, pessoal. Então, nós temos aí quase tudo pronto para a gente substituir na nossa equação da conservação da espécie química, a equação 1, certo? Muito bem, pessoal. Então, nós temos aqui a nossa equação da conservação da espécie química, que nós simplificamos e nomeamos de equação 1. Temos o termo reacional, o Ra3', que foi definido por uma cinética de primeira ordem com relação a A. E temos a equação do fluxo, fluxo difusivo radial. Então, nós vamos substituir esses termos na nossa equação 1, que é a equação da conservação, para obter o modelo diferencial. Então, aqui vai ficar 1 sobre R, ddR, de R vezes o fluxo. O fluxo é menos DAB, dCA, dR, igual ao Ra3', menos K1CA. Pessoal, pela hipótese de propriedades físicas constantes, então se temperatura e pressão são constantes, tá? Eu posso tirar esse DAB, que ele vai ser constante também, de dentro da derivada, tá? Qual a hipótese de propriedades constantes? A hipótese 4. Tá? Então, isso pela hipótese 4. Ok? Então, vai ficar
DAB sobre R, DDR, de menos R, DCA, DR igual a menos K1CA. Perfeito? Até aqui tranquilo? Muito bem, pessoal. Esse sinal de menos a gente também pode representar ele aqui na frente, tá? Na próxima etapa. O que eu quero que vocês observem aqui, pessoal, é esse termo aqui de derivada. Então, vejam bem, esse raio nós não podemos tirar da derivada, porque ela é uma derivada em função do raio. E dCAdr, muito menos, né? Também não podemos tirar, não é constante. Pessoal, então aqui nós temos uma derivada de uma função de R vezes outra função de R, certo? Então, como que a gente resolve essa derivada aqui? Aplicando a regra do produto. Então, lembrando o que é a regra do produto lá da derivada? É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, certo? Então, nós vamos aplicar esta regra aqui dentro. Então, vou continuar aqui do ladinho, tá? Então, eu vou passar o sinal, vou tirar o sinal de dentro da derivada, vai ficar menos DAB sobre R, tá? Derivada da primeira, pessoal. Então, dr por dr vai ser 1, vezes a segunda, dCAdr. Então, vai sobrar dCAdr, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, se eu tenho uma derivada primeira, eu vou derivar de novo, vai resultar em uma derivada segunda. Então, vamos escrever aqui, d ao quadrado CA, dr ao quadrado, certo? Igual a menos K1, CA, né? CA. Ok? Pessoal, então nós precisamos e podemos aqui só trabalhar essa equaçãozinha, né? Percebam que aqui a gente tem esse 1 sobre R fora do colchetes, né? E aqui nós temos um raio, então eu só vou reescrever. Vou deixar esse DAB, o menos DAB aqui desse lado mesmo, então vou reescrever. Vou passar esse termo, então R sobre R corta, vai ficar D ao quadrado CA dr ao quadrado, mais esse 1 sobre R eu vou passar aqui multiplicando. Então, 1 sobre R dCA dr igual a menos K1CA. Pessoal, eu poderia passar esse menos DAB para o outro lado dividindo, cortar o sinal e deixar o modelo diferencial dessa forma. Ou pode deixar assim também, que eu já obtive o meu modelo diferencial, que eu preciso resolver esta equação para achar o perfil, tá? Mas, por enquanto, o que ele nos pedia é esse modelo diferencial. Pessoal, o exercício acabou por aqui? Não, falta uma coisa, porque sempre que eu apresento um modelo diferencial, eu preciso apresentar quais são as condições de contorno que eu vou usar para resolver esse modelo diferencial, certo? Então, não basta apenas apresentar o modelo, eu tenho que apresentar quais são as condições de contorno válidas para eu resolver este problema, certo? Pessoal, então olhando o desenho aqui de novo, essa segunda parte do desenho, ele já descreve quais são as condições de contorno válidas, né? Então, ele diz que no raio igual a R1, a minha concentração de A vai ser CAS, que ele diz que eu poderia calcular por PA, pela constante de Henry, a lei de Henry. E o raio 2, que é o nosso outro domínio, né, onde termina o domínio, quando o raio for igual a R2, cessa o fluxo não continua. Por quê, pessoal? Aí já vai ter o fluxo vindo do outro
tubo aqui de oxigênio, certo? Então, por isso que chega um ponto aqui em que o fluxo vai cessar. Então, se o fluxo é igual a zero, fluxo difusivo, o DAB tem que ser obrigatoriamente diferente de zero, porque senão fisicamente não tem sentido o problema. Então, quem vai ser zero? dCA, dR igual a zero. Bom, vamos colocar e vamos escrever isso corretamente no próximo slide. Muito bem, pessoal. Então, vamos escrever isso que a gente falou, né? As condições de contorno. Então, como eu tenho fluxo unidirecional em R, eu vou ter que oferecer duas condições de contorno, né? Então, a condição de contorno 1 é quando o raio é igual a R1. Ele diz que nessas condições o CA é igual a um CA na superfície, que eu posso calcular por PA dividido pela constante da lei de Henry. E a condição de contorno 2, eu vou ter onde termina o meu domínio com relação ao raio, então quando o raio é igual a R2. E lá, pessoal, o fluxo de A vai ser igual a zero. Bom, fluxo de A nós vimos que ele é difusivo, DAB, dCA, dR. Se ele é igual a zero, pessoal, vejam bem, o DAB não pode ser igual a zero, porque senão não tem sentidos. Se eu não tiver, se a minha difusividade máxima for igual a zero, eu não tenho difusão, certo? Então, o DAB tem que ser diferente de zero. Então, aqui está multiplicando, né? Então, quem vai ser igual a zero? dCA, dR. Então, dCA, dR em R igual a R2 é igual a zero. Essa é a minha segunda condição de contorno. Então, válida, vamos escrever aqui de novo o modelo diferencial que nós obtivemos. DAB vezes D ao quadrado CA dR ao quadrado mais 1 sobre R dCA dR igual a menos K1 CA. Então, esse é o modelo diferencial e essas são as condições de contorno aplicadas para resolver este modelo diferencial. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse exercício. E numa próxima aula, então, nós vamos estudar a difusão em um meio permanente.